A capacidade de pensarmos que existem milhares, milhões de personagens poderosos é espantadora. Cada um deles tendo então poderes inimagináveis. Muitas perguntas então acabam aparecendo. De onde eles vieram? Quais são seus propósitos? Quais são seus poderes? Eles são os mais poderosos da ficção? Todas essas perguntas e muitas outras também eu vou te responder agora nessa terceira parte dos personagens mais poderosos da ficção. E aí pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago Gostamos mais um vídeo. E se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui no canal, porque a gente já tá trazendo aí vários vídeos com vários personagens poderosos, batalhas e muito mais. E se você também já é inscrito aqui no canal e quer ver uma parte 4 aqui, deixa aquele like top. E lembrando que vocês também podem adquirir, comprar HQs da Marvel, DC, coleções, jogos e muito mais na nossa lojinha do canal, link na descrição. Destroyer Godverse. Destruidor é uma entidade primordial, existindo então além dos limites do Omniverso. A sua função principal é então equilibrar o Criador, ao destruir certos aspectos do Omniverso ao longo do tempo, e assegurando que ele então mesmo não se torne então um suspiro expansivo. Por mais que o Destruidor seja então uma força de pura maldade e traiçoeira, trabalhando então para desfazer o certo bem perfeito do Criador, não necessariamente ele pode ser interpretado assim, né? O propósito do Destruidor é atuar como contrapeso ao Criador, evitando então com que o Omniverso se torne então fabuloso, vasto de ingovernabilidade. Sem essa ação de destruição, o Criador poderia então criar tanto conteúdo para o Omniverso que entraria então em desequilíbrio. O Destruidor intervém para poder garantir a estabilidade do barril cósmico. E curiosamente, o Destruidor não sente nada além de respeito e também apoio pelo Criador, considerando então ele como um bom amigo. Mas essa amizade ela não é vista pelo Criador, pois o Criador não compartilha do mesmo sentimento em relação ao Destruidor. Destruidor ele possui a, entre aspas, onipotência, uma vasta gama de poderes e habilidades que abrange também a força física para poder destruir universos e deuses também do verso, além de também combater entidades como o Criador e o Hyperman, embora ele seja mais fraco que o Criador. Deus Bruce Todo-Poderoso. No filme Bruce Todo-Poderoso, um filme de comédia lançado então em 2003, o personagem Deus é retratado de forma única e bem humorada. Interpretado então pelo ator Morgan Freeman, Deus ele é apresentado como todo-poderoso, governante do universo, responsável por manter a ordem e equilíbrio de tudo. No filme, Deus ele é mostrado como uma figura sábia, gentil e de grande sabedoria. Ele é representado por um homem idoso, vestido de forma formal, com um sorriso no rosto que transmite então a sabedoria e a compreensão. A sua presença exala também a serenidade e calma, transmitindo então a sensação de que ele possui uma visão abrangente do tempo e do espaço. A história ela roda em torno do próprio Bruce Nolan, interpretado pelo próprio Jim Carrey, um jornalista frustrado que se sente tão descontente com a sua vida e acredita que Deus está tratando ele injustamente. Em um momento crítico, Bruce ele critica Deus, questionando então que ele, com suas ações e decisões, a maneira que ele conduz o universo é errada. O engraçado é que todo mundo só sabe reclamar. Ninguém procura tentar melhorar a sua forma de vida. As pessoas elas esquecem que existem outras pessoas em situações piores e que elas sempre vão estar com um sorriso no rosto e ainda assim, mesmo nas dificuldades, elas estão lá com aquele sorriso no rosto sem sequer reclamar de alguma coisa. Mas vai entender, né? E em resposta ao Bruce, Deus então decide dar temporariamente o poder dele ao Bruce e todos os seus poderes divinos que você se quer imaginar, para que ele possa então entender a responsabilidade e desafio de ser onisciente e onipotente, e onipresente também. Almighty, Todo-Poderoso. Uns consideram ele como o mais poderoso, outros já nem tanto. Mas o que não dá para negar é que o Almighty, o Todo-Poderoso, é um dos personagens mais poderosos do verso de SCP. Ele transcende os deuses anciões superiores, criou tudo fora da criação, sempre esteve lá, nunca esteve lá, estará para sempre em todos os lugares e permanecerá através da realidade. O Todo-Poderoso é facilmente uma das entidades mais poderosas. Ele é a divindade suprema no cânone e é também supostamente o criador
como o Rei Escarlate e muitos outros. O Todo-Poderoso é um ser hiperlógico. A hiperlogia é a lógica que define então o que a ideia onipotente é essencial para a existência da onipotência, uma verdadeira face a ela. Os aspectos, manifestações, avatares e encarnações do Todo-Poderoso existem em outros lugares em todo. Um desses aspectos, o Rabarra, não do Bleach, mas o Rabarra, o deus cristão, criou a árvore do conhecimento. Essa árvore trabalha na teoria do campo unificado, é a fonte existencial e a existência de todas as coisas físicas e metafísicas, lógicas e ilógicas, ao abranger a essencialidade dos fenômenos anômalos sobrenaturais. Também abrange todos os reinos informacionais, como também a noosfera, que é a grande estrutura conceitual de todas as crenças da humanidade. Arceus. Arceus, ele é um Pokémon lendário e místico do universo de Pokémon, óbvio, Ele apareceu na 4ª geração dos jogos de Pokémon. Arceus, ele é uma figura misteriosa e também ele é reverenciado, considerado então como uma entidade criadora de todo o universo de Pokémon. De acordo com a lenda, Arceus, ele é dito ser o primeiro Pokémon a existir, criando então o universo Pokémon a partir do caos primordial. Ele está então associado aos conceitos de tempo, espaço e antimatéria, e a sua história está envolvida em mistério e mitologia. Há teorias que Arceus emergiu de um ovo que por sua vez surgiu do vazio absoluto. Ele deu então a origem aos 3 Pokémons lendários: Dialga, representando então o tempo, Palkia, representando então o espaço, e Giratina, representando então a antimatéria. Além disso, Arceus também é o criador das joias lendárias, conhecido como placas, que permite então com seu tipo e invocar os poderes elementares de todos os tipos de Pokémon. Como deus Pokémon, Arceus ele tem habilidades divinas e um vasto poder que supera até mesmo de outros Pokémon lendários. Arceus também é capaz de dominar todos os tipos de ataques possíveis. Leviatã, o Não Escrito, Útil e o Gilgamesh. O Não Escrito é uma história do universo da Vertigo /DC, vulgo DC. A história mostra uma narrativa complexa que combina então elementos de fantasia, mistério, metaficção e mitologia literária. A história central do Não Escrito segue a vida do próprio Tom Taylor. À medida que a história avança, descobrimos então que a vida do próprio Tom Taylor está de alguma forma interligado com a série de livros do seu pai. O Tom ele descobre que pode estar ligado à criação do personagem Tommy Taylor de uma forma única e também inesperada. No Não Escrito ele explora várias coisas profundas, incluindo então a relação entre ficção e realidade, a importância da narrativa, das histórias de formação da identidade humana, e o poder da própria literatura e mitologia para poder influenciar e também moldar a sociedade. Fora que também tem referências a várias obras literárias clássicas e mitos culturais, incorporando também personagens e também histórias famosas em seu enredo, o que já coloca uma camada adicional de complexidade e também intertextualidade à narrativa. Além do Tom Taylor, também tem uma variedade de personagens secundários, como por exemplo a Lizzie Etienne e também o Pillman. O Leviatã das histórias, o Não Escrito e o Útil e também o Gilgamesh, todos esses seres, esses 4 seres aí, todos eles mexem e também têm a capacidade de mudar a cosmologia da DC inteira. Por exemplo, toda a meta narrativa. E se vocês quiserem saber mais sobre eles, no vídeo que eu fiz da cosmologia da DC, eu falo um pouquinho mais sobre eles. SCP-3143, Lei de Murphy. O objeto chamado então de SCP-3143 também é conhecido como Murphy Law, ou Lei de Murphy. Ele é uma entidade intangível onde ele também segue a famosa Lei de Murphy. Essa lei ela é estabelecida: tudo o que pode dar errado, dará errado, onde é constantemente invocada para poder explicar eventos infortúnios também desastrosos na vida cotidiana. Diferentemente das manifestações físicas de outros SCPs, o SCP-3143 ele é invisível e não pode ser fisicamente contido. A sua presença é discernida predominantemente pelos efeitos negativos e também inesperados que se aproximam em seu entorno. O comportamento do SCP-3143 ele é notavelmente caótico e também errático. Embora não exiba um padrão claro nele, a sua influência resulta então frequentemente em uma série de consequências desfavoráveis e também adversidades que vivenciaram as atividades humanas e também operações em sua proximidade. Alguns desses efeitos mais comuns associados ao SCP-3143 incluem então
falhas técnicas, acidentes e também lesões, conflitos e também desentendimentos, atrasos e também cancelamento, imprevisibilidade, perdas financeiras, comunicações interrompidas, procedimentos especiais de contenção. A contenção direta do próprio SCP-3143 ela é impraticável, então os esforços de contenção vai ser concentrado em limitar a sua área de influência e regular os riscos causados pelos eventos desastrosos associados a ele. Troll. Creepypasta. Troll, ele é uma entidade fictícia que surgiu nas histórias do terror online, conhecido como Creepypasta. Essas narrativas foram então amplamente divulgadas na internet, onde então tem como principal característica a criação de um clima assustador e também ameaçador. E o Troll, ele é um exemplo claro desse ser sinistro, O Troll ele é retratado como uma figura muito grotesca, abandonada e frequentemente também dotada de uma aparência perturbadora e também distorcida. Embora suas características físicas possam variar conforme diferentes histórias e também ilustrações associadas a ele costuma também ser representado como um ser monstruoso, com olhos vazios, sorriso macabro e uma presença aterrorizante. No universo da Creepypasta, Troll ele é descrito como uma entidade sobrenatural que assombra e também amedronta indivíduos na internet, aproveitando então a sua presença virtual para causar caos e também medo. Ele é conhecido por invadir fóruns, mídias sociais, chats, até mesmo também jogos online, com seu intuito de disseminar discórdia e horror entre os usuários. Esse ser está associado a lendas urbanas e histórias macabras compartilhadas nas comunidades online. Ele é retratado como uma entidade sinistra capaz de causar efeitos malignos, como provocar pesadelos, corromper arquivos digitais e até mesmo também ameaçar a perseguir usuários em suas vidas reais. I am that I am. Eu sou o que eu sou. World of Darkness, ele é um conceito interessante e também intrigante no universo de World of Darkness, Ele é uma entidade ou força abstrata que aparece e também transcende os limites da realidade e também do próprio entendimento humano. I am that I am não possui uma descrição clara e também direta em World of Darkness. Seu nome ele é inspirado em um verso bíblico, Êxodo, número 3, versículo 14, em que Deus revela-se então a Moisés como eu sou o que eu sou. No contexto do mundo das trevas, esse I am that I am, ele é apresentado como algo além da compreensão e muitas vezes associado a conceitos metafísicos e também fisiológicos de existência e também identidade. Existem várias interpretações em World of Darkness, várias facções, também criaturas interpretam o I am that I am de maneiras diferentes, atribuindo então significados e também propósitos distintos de acordo com suas crenças e também perspectivas individuais. Alguns vampiros, por exemplo, podem ver I am that I am como uma entidade antiga e poderosa, um conceito primordial que contém então todos os seres, inclusive também os próprios vampiros. Alguns clãs vampíricos podem também adorá-lo ou buscá-lo como um objeto místico. Os magos em World of Darkness, pertencentes às várias tradições e também convenções místicas, podem interpretar I am that I am um símbolo do Uno, a fonte suprema do poder mágico e uma representação do tecido primordial da realidade. Os lobisomens também podem considerar o I am that I am uma expressão da própria Yud, caos primordial, Irme, entropia e escrita, e The River, a ordem e também estabilidade, em perpétua interação, representando então a dança cósmica, forças superopostas. Grupos e cultos humanos também podem ser atraídos para poder venerar ou temer o I am that I am, dando então significados e também rituais variados, muitas vezes associados então a buscas espirituais, revelações divinas ou iluminação. O I am that I am, ele é intencionalmente apresentado como uma figura enigmática e também multifacetada no universo de World of Darkness. A sua natureza indefinida permite com que os jogadores explorem e também interpretem uma entidade de todos os modos distintos, abrindo então o caminho para narrativas ricas em mistérios e também filosofia existencial. Source Hall, Sonic Hedgehog. Source Hall, ou a fonte de tudo, ele é um conceito místico poderoso nos quadrinhos de Sonic Hedgehog, no período do próprio pré-Gênesis, Source Hall, ele é retratado como uma entidade ou fonte primordial de energia e poder, considerado então a origem de toda a sua existência do universo de Hedgehog. Ela é apresentada como um fenômeno cósmico e também transcendental que desafia também o entendimento convencional e transcende as fronteiras do espaço e tempo. A origem da própria Source Hall não é completamente explicada e ela é frequentemente retratada como algo que
sempre existiu. Ela é referida como uma existência de toda a criação, detentora de um imenso poder que pode moldar a realidade e até mesmo também conceder habilidades ou poderes extraordinários aos seres que entrelaçam em contato com ela. Por mais que a Source Hall seja vista de maneira misteriosa, seu poder ele é retratado, ou ela é retratada, como um infinito também incalculável. Acredita-se que ela é capaz de conceder habilidades extraordinárias, também até mesmo alterar a realidade de acordo com que a vontade do usuário seja capaz. Self-Reference Engine. Self-Reference Engine, ele é um romance visual japonês, escrito então pelo próprio Kamiya Tomoshiro, lançado então em 2010. A obra, ela é uma experiência narrativa única, cara, que combina então elementos de ficção científica, filosofia e também metafísica, para poder criar uma história cativante e também reflexiva. A história do Self-Reference Engine, ela é ambientada em um mundo pós-apocalíptico, onde então a realidade está então desmoronando e também se fundido com diferentes dimensões. O protagonista, chamado então de Nagato, acorda em um mundo estranho, também desolado, sem lembrar quem é ou como chegou lá. Conforme a história ela vai avançando, Nagato e outros personagens descobrem que estão presos em um Siri, uma realidade construída com base em um loop infinito de autorreferência. E nesse ambiente bizarro aí, conceitos como memória, identidade, espaço e tempo começam também a distorcer, desafiando também a compreensão dos personagens e também dos leitores. Self-Reference Engine explora temas complexos e também profundos, incluindo também a natureza da própria realidade, a identidade do eu e a percepção do tempo. A obra ela apresenta então conceitos metafísicos e também fisiológicos, como o paradoxo da autorreferência e o conceito de universos paralelos e também possibilidades de realidades simuladas. A história também desafia também o leitor a questionar a própria percepção da realidade e a noção de si, o eu, levando então a refletir sobre a sua própria existência, o propósito da vida e a complexidade do universo em que vivemos. Uma característica marcante é Self-Reference Engine, é a sua narrativa não linear e não convencional. A história também apresenta também fragmentos, saltando então entre diferentes pontos de vista, também realidade. Essa pegada fragmentada contribui também como um senso de confusão e também desconexão, transportando então o leitor para dentro do ambiente surreal e também caótico S3. Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar de algum desses universos que eu citei agora ou personagens que eu citei agora. Aproveite também, faça sua lista aqui também embaixo nos comentários qual é o seu personagem mais poderoso da ficção. Se inscreve aí, valeu, falou e até mais.